Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando um pouquinho de frio? Nessa aula a gente vai ver sobre os sistemas de abastecimento de água. A gente viu na última aula algumas informações importantes, alguns conceitos importantes. E na aula de hoje a gente vai diferenciar quais os tipos que nós temos. A gente tem o sistema de abastecimento direto, o indireto e o misto, né? Que é uma composição desses dois sistemas. Nós vamos falar dos materiais que compõem as instalações prediais, quais podem ser utilizados, né, de forma a garantir todas aquelas considerações que a gente viu na aula passada, de qualidade, pressão adequada, potabilidade da água e a velocidade adequada. Então, a gente vai ver basicamente o funcionamento e já vamos dimensionar algumas partes constituintes. As primeiras partes ali, vamos calcular consumo, previsão de consumo para aquela instalação. Então, a aula de hoje está bem interessante. Vamos lá? Bom, algumas terminologias que podem ser faladas ao longo das discussões sobre instalações hidráulicas de água fria. As caixas de descarga são os dispositivos colocados acima, acoplado ou interligado às bacias sanitárias, de forma a armazenar a água para sua limpeza. Extravasor ou ladrão é a tubulação que é destinada a escoar os eventuais excessos de água dos reservatórios e das caixas d'água. Inspeção é qualquer meio de acesso que eu tenha ao reservatório, aos equipamentos e às tubulações. Sobre a pressão de fechamento, a gente viu, né, que é um acréscimo na pressão que se verifica, né, na pressão estática durante e logo após o fechamento de uma peça de utilização. A gente viu isso na parte lá que a gente estudou, o golpe de Ariete. A torneira de boia é uma válvula com uma boia destinada a interromper a entrada da água nos reservatórios e nas caixas de descarga quando se atingir um nível operacional máximo previsto. Os sistemas de abastecimento, eles podem ser de 3 tipos: direto, indireto ou misto, né? Uma mistura aí entre o sistema direto e o indireto. Cada um desses sistemas tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Cabe ao projetista definir, né, qual é a indicação de cada um desses em função da necessidade e das características da edificação. O sistema de distribuição direto, ele é caracterizado por uma distribuição feita diretamente da rede pública até os aparelhos sanitários. Nesse sistema não tem reservatório domiciliar e a distribuição vai ser feita de forma ascendente, ou seja, da rede pública até os aparelhos. Então, a água ela vai ser distribuída subindo, né? As peças de utilização vão ser abastecidas diretamente. Quais as vantagens desse sistema? Baixo custo de instalação. Você não precisa ter uma construção que é uma construção relativamente cara, né? A construção dos reservatórios, porque são pesados para armazenar água, né? Vai ter uma carga considerável aí, então a vantagem do sistema de distribuição direto é esse baixo custo de instalação. Você evita a necessidade de se ter um reservatório. A desvantagem é que, no caso de houver uma interrupção no fornecimento de água por parte da concessionária, faltará água na residência. Então, essa é uma desvantagem extremamente que deve ser levada em consideração. Então, aqui um exemplo de sistema de distribuição direto. A água ela chega, né, do abastecedor público, é alimentada através do alimentador predial e ele leva a água de forma direta para os aparelhos sanitários. No sistema de distribuição indireto, adotam-se reservatórios de forma a minimizar os problemas
que são decorrentes, né, das intermitências ou irregularidades de abastecimento por parte da concessionária, né, e ainda faz a regularização das pressões e das vazões na rede pública. Bom, existem 3 tipos de sistemas de distribuição indireta. Nós temos com bombeamento, sem bombeamento e o sistema indireto hidropneumático. O sistema indireto sem bombeamento é adotado quando a pressão na rede pública ela é suficiente para alimentar um reservatório superior, na parte superior da edificação. Então, o reservatório interno ele vai alimentar todos os pontos de consumo por gravidade. Então, ele vai ter que estar localizado a uma altura superior a qualquer outro ponto de consumo. Então, por isso, ele é colocado na parte superior da edificação. As vantagens desse sistema é que a água do reservatório ela garante o abastecimento interno, mesmo que o fornecimento ele, seja interrompido por algum problema. E é o sistema mais utilizado em edificações de até no máximo 3 pavimentos, ou seja, 9 metros de altura total até o reservatório. Caso contrário, já é indicado a utilização de uma bomba. Então, aqui nós temos um esquema de um sistema indireto sem bombeamento. A água ela é levada, né, em função da pressão que ela vem da rede de distribuição. Ela abastece o reservatório. Esse, por sua vez, faz a distribuição de vazões, né? Então, quando o consumo está um consumo abaixo do consumo médio previsto, então o reservatório ele vai enchendo. Quando está acima do consumo médio previsto, o reservatório esvazia, regulando as pressões e regulando as vazões. O sistema de distribuição indireto com bombeamento ele é utilizado quando a pressão na rede pública ela não é suficiente para alimentar diretamente o reservatório superior. E aí, no caso, né, em edificações com mais de 3 pavimentos, já é recomendada a utilização de bombas. Nesse caso, adota-se um reservatório inferior, de onde a água vai ser captada, né? Vai ser seu poço de sucção para o nosso recalque e vai ser elevada até o reservatório superior por meio de um sistema de recalque. A alimentação da rede de distribuição predial vai ser feita por gravidade a partir do reservatório superior. Então, aí no caso de prédios com mais de 3 pavimentos, já recomenda-se, ou quando a vazão, a pressão disponível, né, não é suficiente para levar água no reservatório superior, então utilizam-se bombas. E aí nós temos um esquema de um reservatório superior. Então, nós temos, né, a planta, né, à vista de cima, a tubulação de recalque chega por aqui, e aí ela abastece, né, o reservatório com duas câmaras, ok? Porque no caso de haver manutenção em uma, a gente pode utilizar a segunda câmara sem problema. Nós temos aqui uma área de inspeção, a boia que vai fazer a regularização, né, do nível, um furo aqui desse furo vai derivar a tubulação de incêndio, de outro furo que vai derivar a canalização de distribuição, um dreno e o extravasor para também regular, né, o nível do reservatório para que ele não transborde. Então, aqui em corte, o mesmo reservatório, a área de inspeção, aqui a tubulação de recalque chegando com o registro, a boia que vai fazer, né, caso o nível supere o nível máximo de operação, ela fecha a tubulação de entrada. Nós temos a tubulação de limpeza que parte do fundo do reservatório, aqui limpeza ou incêndio, né, então esse nível aqui ele é disponibilizado para incêndio e um nível para distribuição, né, acima do nível de limpeza e de incêndio. Um dreno e o extravasor acima do nível máximo de operação.
E aí nós temos o sistema de distribuição indireto hidropneumático. Esse sistema de abastecimento, ele requer um equipamento para pressurização da água a partir de um reservatório inferior. Sempre esse tipo de sistema é adotado sempre quando há necessidade de uma pressão em determinado ponto da rede que ela não pode ser obtida pelo sistema indireto por gravidade. Então, quando eu não consigo uma determinada pressão necessária na minha rede, eu posso utilizar o sistema de distribuição indireto hidropneumático, né? Ou, às vezes, por razões técnicas e econômicas, aí não se constrói um reservatório elevado, então também pode-se utilizar o reservatório hidropneumático, que é um sistema que demanda alguns cuidados especiais, além de um custo adicional. Caso falte energia elétrica, né, é o sistema que fica inoperante, porque ele depende de um circuito elétrico para acionar a bomba, que vai fazer aí a distribuição da água através de uma tubulação pressurizada. Então, aqui a gente tem, né, o tanque hidropneumático, o reservatório superior, e a partir dele o tanque vai ser levada a água através da tubulação pressurizada. Aqui, no caso de um hidropneumático no reservatório superior elevado, tá? Então, nós temos os tanques hidropneumáticos e é feita a distribuição de água. No sistema de distribuição mista, parte da alimentação é feita diretamente pela rede pública e parte é feita pelo reservatório superior. É o sistema mais usual e mais vantajoso do que os demais, porque algumas peças elas podem ser alimentadas diretamente, são aquelas peças que estão mais no nível inferior, né? E estão nas partes externas, como tanques, torneiras externas, situados no pavimento térreo. Nesse caso, como a pressão na rede pública é quase sempre maior do que a pressão que é obtida a partir do reservatório superior, então os pontos de utilização de água eles vão ter maior pressão. Então, aqui o esquema, né, do sistema de distribuição mista. Alguns pontos são abastecidos diretamente da rede pública, que é o caso do tanque 16 e da torneira, e os outros pontos são abastecidos através do reservatório superior. Os materiais empregados nas tubulações, né, eles devem obedecer às condições estabelecidas pela NBR 5626. Então, eles podem ser de aço galvanizado, cobre, ferro fundido, PVC ou outro material que satisfaça essas condições. E aí, hoje em dia, né, a busca por soluções mais rentáveis fez com que os investimentos nesse setor resultassem no aparecimento de novos materiais plásticos, tá? Então, nós temos aí o polietileno reticulado, o polipropileno Randon e o CPVC, o cloreto de vinila clorado. Então, as tubulações em aço galvanizado, elas estão caindo em desuso devido ao seu custo elevado, a serem muito pesados, e aí é difícil no transporte, exigirem juntas rosqueáveis, né, o que aumenta as chances de vazamento e de poluição através da entrada de água suja, né, poluída. As tubulações de aço também estão caindo em desuso por possuir substâncias que podem deteriorar a tubulação quando é exposta a águas com teores de cloro e flúor elevado. Esse problema também é visto nas instalações de cobre. Mas ainda são utilizadas, né, nos sprinklers de instalações comerciais e combate a incêndio. As tubulações de cobre possuem propriedades adequadas para a condução de água quente, fria e gás, mas exigem uma mão de obra especializada por haver necessidade de solda. É um material que está sujeito a consideráveis dilatações, então deve exigir uma atenção especial do projetista e, além disso, deve ser feito um isolamento térmico adequado, normalmente de lã de vidro ou de mantas de polietileno, para inibir a perda de calor, né, quando
tratando-se das tubulações de água quente. O PVC, né, o policloreto de vinilo, é utilizado em larga escala no Brasil, é um tipo de material mais empregado. Entretanto, não suporta pressões elevadas, o que faz com que só possa ser utilizado em edifícios baixos, a fim de evitar os riscos de vazamento. E aí, as mais novas tecnologias, né, o CPVC, que é um derivado do PVC, que é utilizado para a condução de água quente, que resiste até 80 graus Celsius. O PPR tem a vantagem de ter um custo acessível com relação aos outros materiais para a condução de água quente. É indicado para água quente e fria e suporta temperatura de até 95 graus Celsius. Dispensa um isolamento térmico, então por isso um custo mais acessível e melhor desempenho. O problema desse material ainda não é normalizado no Brasil. Além do sistema de tubulação PEX, que é um sistema flexível, e a principal vantagem é dispensar o uso de conexões. Então, eu consigo utilizar um tubo condutor que ele vai da caixa de distribuição até os pontos de consumo, sem fazer as conexões entre as tubulações, né? Também, como o PPR não é normatizado no Brasil. Algumas observações quanto ao dimensionamento e ao serviço das instalações prediais, tá? Independente do material que a gente tem que utilizar, deve satisfazer algumas condições. A sobrepressão ela não pode ser superior a 20 metros de coluna d'água. A pressão estática máxima ela deve ser, no máximo, 40 metros de coluna d'água. Aí a gente tem uma pressão de serviço, né, de no máximo 60 metros de coluna d'água. A pressão máxima. A pressão mínima de serviço de meio metro de coluna d'água. Nas tubulações, evitar velocidades superiores a 3 metros, para que não hajam ruídos excessivos, e velocidades inferiores a 0,6 metros, para evitar a deposição de partículas nas tubulações. Observação, né, que a válvula de descarga ela provoca maior sobrepressão numa instalação de água fria, então recomenda-se a destinação de uma coluna exclusiva para atender a válvula de descarga. A pressão estática é a pressão que a gente obtém quando a água está em repouso. No caso de instalações hidráulicas, vai ser o desnível entre o ponto de utilização da água e o nível de água do reservatório. A pressão estática máxima permitida nos aparelhos, como a gente falou, é de 40 metros de coluna de água. Isso significa que a gente não pode alimentar pelo reservatório superior um prédio maior do que 13 pavimentos. E aí a gente tem, né, considerando 3 metros de pé direito para cada pavimento, a gente tem 39 metros. Então, é o máximo que a gente consegue alimentar com a pressão estática máxima de 40 metros de coluna de água. As soluções, quando a gente tem que acima de 13 pavimentos, né, é construir reservatórios intermediários, usar válvulas de redução de pressão. E aí a gente passa agora para os dimensionamentos. O dimensionamento depende, né, do consumo diário do imóvel, como eu falei, e da pressão disponível da rede de distribuição no local. E aí a gente vai dimensionar, né, os ramais prediais e os cavaletes. Normalmente, os ramais prediais são dimensionados pelas companhias concessionárias de água e esgoto que vão operar no local. Caso de haver dúvidas, pode-se recomendar para residências e pequenos edifícios um diâmetro aí de 3/4 de polegada. O hidrômetro e o cavalete eles vão ter o mesmo diâmetro do alimentador predial, né? Em geral, o mesmo diâmetro do ramal predial. O dimensionamento para o extravasor, normalmente adota-se um diâmetro comercial logo acima dos alimentadores, dos reservatórios. A tubulação de limpeza ela deve ser dimensionada em termos, né, de um tempo máximo de esvaziamento do reservatório de 2 horas. Então, através da equação, né, aqui a área superficial do compartimento do reservatório,
dividido, né, por 4.850 vezes o tempo, então considerando um tempo aí de 2 horas no máximo, e a altura da lâmina d'água acima da saída. E aí a gente obtém a área, né, e com a área a gente obtém o diâmetro da tubulação de limpeza. O consumo de água, ele varia muito e depende da disponibilidade de acesso ao abastecimento e de alguns aspectos culturais da população, entre diversos outros fatores. Alguns estudos mostram que no Brasil o consumo de água é de 50 a 200 litros de água por dia. Então, a gente assume, né, que com 200 litros por dia de água, utilizados de forma racional, vive-se confortavelmente. O consumo diário é o valor médio do volume de água a ser utilizado na edificação em 24 horas. Com esse valor, a gente dimensiona o ramal predial, o hidrômetro, o ramal de alimentação e o conjunto do motor-bomba. Para calcular o consumo diário de água dentro de uma edificação, é necessária uma boa coleta das informações. Então, devemos saber, né, a pressão e as vazões nos pontos de utilização, a quantidade e a frequência de utilização dos aparelhos, a população que vai morar, né, que vai fazer a utilização da edificação, as condições socioeconômicas, o clima, etc. Então, o memorial descritivo de arquitetura ele deve ser consultado, né, estudado de forma a dar informações complementares, por exemplo, piscina, lavanderia, que vão influenciar no consumo diário. E aí a gente tem, né, para fins de cálculo, no consumo residencial diário, estima-se que cada quarto social é ocupado por 2 pessoas e cada quarto de serviço por 1 pessoa. Na falta de outra indicação, né, então se a gente não tiver a quantidade exata de pessoas que vão habitar a edificação, considera-se uma taxa de ocupação para as edificações. E a gente tem uma tabela que relaciona essa taxa de ocupação. E o consumo per capita, o consumo por pessoa, ele pode ser calculado através da tabela, né, em função da utilização. Então, por exemplo, se eu tenho casas populares ou rurais, o consumo per capita é de 150 litros por dia. E aí, a partir do consumo per capita e da quantidade de moradores, né, da população que vai ocupar a edificação, eu consigo calcular o consumo diário em litros por dia. A capacidade do reservatório, essa capacidade que a gente calculou, né, o consumo diário, equivale a 1 dia, tá? Mas o reservatório, ele geralmente é calculado, ele deve ter capacidade suficiente para 2 dias de consumo, tá? Então, a quantidade total de água a ser armazenada no reservatório é 2 vezes o consumo diário. E aí, recomenda-se, né, quando tem um reservatório inferior e um reservatório superior, que o reservatório inferior detenha 60% da capacidade de reservação do reservatório, tá? Da capacidade total de reservação. E o superior fique com 40%. Isso para aliviar uma carga da estrutura, né? Porque o reservatório superior ele fica nas lajes que serão dimensionadas, né? Então, o aumento dessa carga na laje pode causar um custo maior e pode-se fazer uma economia se a gente tiver um reservatório inferior com uma maior capacidade, tá? A reserva de incêndio, no geral, ela fica aí entre 15% e 20% do consumo diário e é geralmente colocada no reservatório superior, né, que vai ter sua capacidade aumentada. Então, além do consumo diário, 2 vezes o consumo diário, né, vezes 0,4, que é 40%, a gente tem que somar aí a reserva de incêndio. E a gente tem um exemplo resolvido aqui. Calcular a capacidade dos reservatórios de um edifício residencial de 10 pavimentos, com 2 apartamentos por pavimento, sendo que cada apartamento possui 2 dormitórios e uma dependência de empregada. Adotar a reserva de incêndio de 10.000 litros,
prevista para ser armazenada no reservatório superior. Então, a gente tem que o consumo diário é a população vezes o consumo per capita. Se a gente tem 2 pessoas por cada quarto, a gente tem 2 quartos, né? 2 quartos de 2 pessoas e uma pessoa no quarto de empregada, então a gente tem mais um aqui. Por apartamento, nós vamos ter 5 pessoas. Se a gente tem 2 apartamentos por pavimento, sendo 10 pavimentos, nós temos 20 apartamentos. Então, 20 vezes 5, 100 pessoas na edificação. O consumo diário, então, é a população vezes o consumo diário por pessoa, tá? Per capita. Então, nós temos aí um consumo diário de 20 mil litros. O volume de reservação, a capacidade do reservatório, vai ser 2 vezes o consumo diário. Então, nós temos aí 40 mil litros para serem armazenados. No reservatório superior, a gente armazena 40% mais a reserva para incêndio. E no reservatório inferior, 60% da capacidade total de reservação. Bom, espero que tenham conseguido entender. Caso tenha alguma dúvida, é só me procurar. Na próxima aula, a gente parte para o dimensionamento das colunas e dos barriletes, certo? Muito obrigada pela atenção e até a próxima!